Olá pessoal, boa tarde a todos, tudo bom? Como é que vocês estão? Tô sumido um pouquinho aí dos vídeos, né? Mas as redes sociais continuam aí a todo vapor, postando dicas semanais, né? De jurisprudência, doutrina e tudo mais. Nesse último final de semana, no domingo, foi realizado o concurso da Polícia Científica do Estado de Sergipe, né? Vários cargos aí da perícia criminal e de papiloscopista e auxiliar de necrópsia. Eu estou com acesso aqui às provas, estou aqui com a prova de papiloscopista da Polícia Científica, 15 questões aqui bem bacanas de medicina legal e criminalística. Vamos corrigir, vou corrigir as questões e vou justificar aqui as alternativas certas e as erradas, tá certo? 15 questões, eu acho que dá para dar uma boa revisada. Eu andei olhando as questões aqui, muitos temas aí bacanas que podem vir a ser cobrados nos próximos concursos, tanto de delegado de polícia, quanto na polícia científica, né, dos estados aí por todo o Brasil. Então vamos lá, eu vou fazer as correções, vou corrigir as 15 questões. O vídeo pode ficar um pouquinho longo, tá? Então não se apeguem a isso. E eu vou disponibilizar a prova. Vou disponibilizar a prova no link aí quando eu postar o vídeo, tá legal? Então vamos lá. Questão 11, prova B de bola, tá? Noções de criminalística e medicina legal. 11. No exame do cadáver, ainda no local do crime, assinale a alternativa que não corresponde às medidas a serem adotadas pelos peritos criminais. Vamos lá. Letra A. Ao descrever as lesões, identificar a região anatômica envolvida, bem como, na medida do possível, o meio, instrumento ou ação que a produziu. E aí? Isso não é uma medida a ser adotada pelo perito? Claro que é, né, gente? O que o perito faz no relatório médico-legal, no laudo pericial? Parte mais importante, que eu vou falar isso aqui ao longo das questões, que é muito isso, é o ver e reportar. É a descrição das lesões aqui, do instrumento que produziu e tudo mais. Então a letra A está correta. Isso aqui a letra A, o perito deve adotar esse procedimento. Letra B. No caso de haver mais de um cadáver, os peritos deverão numerá-los de maneira a individualizá-los. Obviamente, isso está correto, né? Cena do crime, 2 vítimas, 2 cadáveres. O perito precisa individualizar cada um para descrever as lesões. Letra C. Descrever todas as características físicas do cadáver. Gênero, idade, altura, compleição, física, etnia, cor da pele, cabelo e outros sinais identificadores. Isso aqui o perito deve fazer, essa medida deve ser adotada, logicamente, né? Identificar ali todas as características daquele cadáver. Letra D. A informação sobre rigidez cadavérica não faz parte do exame perinecroscópico. E aí, galera? Tá certo ou errado isso? Errado, né? É óbvio que a informação sobre a rigidez cadavérica ela tem que fazer parte da descrição ali do relatório médico legal, né? Ali do laudo. Isso é super importante. Isso vai determinar mais ou menos o horário em que ocorreu a morte, a cronotaratognose, né? O conhecimento do tempo da morte. Rigidez cadavérica é um fenômeno consecutivo imediato da morte, né?
A rigidez cadavérica, ela se inicia, algumas doutrinas vão dizer, após 2 horas de morte, ela se generaliza em 8 horas de morte, 6 a 8 horas, e ela termina, ela finda depois das 24 horas, antes das 24 horas, entre 24 horas, entre 23 a 25 horas, nas 24 horas de morte, ela põe fim, que é na hora em que começa a fase da putrefação do cadáver. O corpo humano, ele já não se encontra mais rígido, já se encontra mole. E ela começa onde, a rigidez cadavérica, né? Na região, ela começa da região da nuca, maxilar, e vai descendo para os membros inferiores, tórax, né? E ela vai terminando também de cima para baixo, tá ok? Então, a alternativa D é o gabarito, porque a informação sobre rigidez cadavérica não faz parte do exame perimicroscópico. É claro que faz. Então, esse é o gabarito da questão, certo? Letra E. Começar o exame do cadáver na posição em que se encontra pela cabeça, em seguida os membros superiores, tórax, abdômen, membros inferiores, primeiro o direito. Isso aqui está correto. É assim que se faz, que se inicia o exame do cadáver. Posição em que se encontra, está lá no CPP, tá? E dos membros superiores para os membros inferiores. Então, questão 11, gabarito, letra D de dado, tá certo? D de delta. Vamos lá, questão número 12. Em relação ao registro fotográfico, em perícia forense e outros recursos, julgue os itens a seguir, assinalando a resposta correta. Então, aqui ele pede a correta, tá, gente? Vamos lá. Sempre que possível ou conveniente, os laudos periciais serão ilustrados com provas fotográficas ou microfotográficas, desenhos ou esquemas elucidativos. E aí? Essa aqui é a questão correta. Esse é o gabarito da 12. Isso aí está lá no Código de Processo Penal, a partir do artigo 158 seguinte, tá? Sempre que possível e conveniente. A letra da lei. Os laudos periciais serão ilustrados com provas fotográficas ou microfotográficas, desenhos e esquemas elucidativos. Isso aqui é o gabarito da questão, letra da lei CPP. Aqui, como é que eles fazem pegadinha aqui com essa questão? Eles falam que é obrigatório que os laudos periciais sejam ilustrados. Não é obrigatório, é sempre que possível, tá? Então, letra A, gabarito da questão, número 12, prova B, tá? Eu vou continuar aqui a correção e justificando as outras alternativas. B. Todos os vestígios deixados no local do crime deverão obrigatoriamente ser fotografados. Tá vendo aqui a pegadinha? Deverão obrigatoriamente ser fotografados? Não. O gabarito é a letra A ali, é sempre que possível, tá? Então, não deverão obrigatoriamente. Isso não está na lei. C. Os cadáveres serão, sempre que possível, fotografados em que forem encontrados. Não, isso aqui está incorreto. Isso aqui também é a letra da lei do Código de Processo Penal. E lá na lei, lá no CPP, está escrito: os cadáveres serão fotografados na posição em que forem encontrados. Aqui não é sempre que possível, não. Aqui é assim mesmo. Aqui a letra da lei é vinculado, tá? A letra da lei, ela expressa, faz a seguinte menção: os cadáveres serão fotografados na posição em que forem encontrados. Esse sempre que possível que não existe na letra da lei, tá? Então, por isso, é incorreto a C. Letra D. É dispensável fotografar os cadáveres na posição em que forem encontrados. Errado. Esse dispensável aqui está errado porque a letra da lei está lá na alternativa C, tá? Letra E. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos deverão juntar ao laudo do exame provas fotográficas
esquemas ou desenhos, ainda que nem todas as imagens sejam rubricadas. Errado também, Código de Processo Penal. Onde está o erro aqui na letra E? Ainda que nem todas as imagens sejam rubricadas. O erro está aqui. Lá no CPP, dizem que todo laudo, todas as páginas devem ser rubricadas. Todas as páginas. E não aqui, ainda que nem todas as imagens sejam rubricadas. O período tem que rubricar tudo o que ele descreve, tá? Então, por isso a letra E está errada. Gabarito 12, letra A. Certo? 13, questão interessante aqui. Uma das faixas do álbum 7 vezes, do Rapa, se intitula como farpa cortante. A ferida provocada por este instrumento seria melhor descrita. Vamos lá, farpa cortante. Imaginem esse objeto vulnerante, tá? Uma farpa em si é um instrumento vulnerante perfurante, correto? Imagine uma farpa, né? Mas aquela lesão em alfinete, cabeça de alfinete, né? Lesão punctória. Não é isso? Uma farpa, quando entra no seu dedinho aqui, alguém já deve ter espetado o dedo com uma farpa, né? Só que aqui, ele fala que é uma farpa cortante. Então, o que você tem que imaginar? Ela tem gume. Ela corta. O candidato teria que imaginar que, apesar de ser uma farpa, a farpa ela pode ser perfurante, como também pode ser uma farpa cortante. E aqui uma farpa cortante. A ferida provocada por esse instrumento seria melhor descrita. Vou logo ao gabarito. Gabarito letra C, tá? Borda regular, lisa, limpa e com muito sangue. Um instrumento cortante que faz uma lesão incisa, né? Incisa, deslizante. Ela tem borda regular, são as características. Lisa, limpa e com muito sangue, né? A letra A com aspecto pontiforme com muito sangue. Aspecto pontiforme com muito sangue? Não, aspecto não é pontiforme. Aspecto pontiforme é numa lesão para o instrumento perfurante. Faz uma lesão punctória. Aí seria só uma farpa, e não uma farpa cortante. Com borda irregular, descontínua e presença de pontes de tecido. Letra B descreveu características de uma lesão feita por um instrumento contundente, uma lesão contusa, né? Letra B. Letra C, gabarito. Letra D, com borda irregular, lisa, coágulos e crostas. Borda irregular, lisa, com coágulos e crostas. Você pode imaginar uma ferida, um instrumento pérfuro contundente, né? Mas não uma farpa cortante, né? Com aspecto pontiforme com pouco sangue. Aqui seria só a farpa, certo? Mas uma farpa, um alfinete, tá? Aí seria a letra I, né? Então, gabarito, questão 13, letra C de casa, tá certo? Vamos lá, questão 14. As condutas periciais, tanto do perito criminal quanto do perito médico legista, devem observar princípios e obrigações. A alternativa que não corresponde a esse preceito é que dispõe sobre A. Os deveres dos peritos, a vigilância, a atenção e diligência no ato pericial para que se evitem imprudências e negligências. Isso aqui não deve ser observado? Claro que não, né, gente? Isso deve ser observado, né? Letra B. A utilização de protocolos com aplicação de roteiros pré-estabelecidos baseados em disciplina metodológica. Ok.
e ferir princípio de autonomia e de liberdade necessários ao pleno exercício da atividade pericial? Claro que não. Não pode ferir esses princípios. O perito tem que observar esses princípios. Né? A autonomia e liberdade faz parte da atividade do perito e ele tem que observar e não ferir. Então, por isso, ele pede a alternativa errada aqui, a letra B é a alternativa errada. Para C, o dever de informar ser imprescindível como requisito prévio para consentimento e legitimidade do ato pericial. Correto. O atendimento aos princípios da imparcialidade, do compromisso com a verdade, para que a prova pericial seja útil à justiça. Com certeza, né? O perito deve ser imparcial, né? O perito parcial é o assistente, né? Aquele que é contratado pela parte no processo penal, né? Esse é parcial. Agora, o perito concursado, o perito da justiça, é um perito imparcial. Sua perícia deve ser imparcial. Agora, letra E. Os peritos terão dever de atualização profissional, não bastando a habilitação legal, para garantir o êxito do trabalho pericial, esperando-se que haja um aprimoramento técnico-científico continuado. Alternativa correta. Então, questão 14, gabarito letra B de bola. 15. Em relação às perícias médicos legais, é correto afirmar que... Correto agora, tá? Os quesitos presentes no laudo de lesão corporal são elaborados pela autoridade policial? Errado, né, Guerra? Os quesitos presentes no laudo de lesão corporal são elaborados pelo perito criminal, não pela autoridade policial, tá certo? Então, letra A é errado. B. O exame de corpo de delito deve ser feito por 2 médicos. Não, errado. Um médico, tá? O exame de corpo de delito deve ser feito por um médico. O exame para diagnosticar a morte encefálica, tá? Morte cerebral, conforme o Conselho Nacional de Medicina, a resolução, o Conselho Federal de Medicina, a sua resolução, deve ser feito por 2 médicos, tá? Para diagnosticar a morte encefálica. Agora, o exame de corpo de delito, não. 2 médicos, não. Letra C de casa, que é o gabarito da questão, vamos lá? O corpo de delito corresponde a todos os elementos encontrados na cena de um crime, que podem servir de vestígios, como o corpo da vítima, manchas de sangue, roupas, objetos usados como arma de crime e digitais deixados em superfície. Letra C é o gabarito da questão. Corpo de delito é isso. É o corpo da vítima em si e todos os objetos encontrados na cena do crime. Certo? É ali que será feito o exame de corpo de delito, em cima dos vestígios do corpo de delito encontrado naquele cenário criminoso. Gabarito letra C de casa. 15, letra D, vamos lá. A perícia só pode ser realizada durante o dia nas dependências dos respectivos institutos de medicina legal. Errado. O Código de Processo Penal, né, a partir do artigo 158 seguinte, diz lá, é claro, expresso, a perícia pode ser realizada em qualquer dia e em qualquer hora, tá? Em qualquer dia e em qualquer hora. E não durante o dia, na dependência do respectivo Instituto Médico Legal. Óbvio que não, errado. Letra E. O perito oficial exerce um munus público de auxiliar do juízo. Assim, não poderá ser evocada a sua suspeição. Errado, tá? Letra E, errado. Por quê? Código de Processo Penal também é claro, é expresso que o perito ele pode ser considerado suspeito, tá? Caso nos requisitos legais lá de suspeição do Código de Processo Penal. Vamos supor que ele está periciando um parente, né? Não pode, né? Que aí ele vai acabar sendo parcial, entendeu? Então, isso é um caso de suspeição. Então, ele não pode ser evocado sua suspeição? Poderá sim,
tá? Então, letra E, errado. Então, gabarito da letra 15, da questão 15, letra C de casa. 16, vamos lá. A metalização elétrica consiste em um ferimento superficial, característico de... Gabarito letra E, tá? Letra E de escola. Metalização elétrica. Eletropleção. Por que, gente? Eletropleção são lesões ou mortes causadas pela corrente elétrica ou industrial. Eletropleção, lesões ou mortes, características de lesões de correntes elétricas industriais, tá certo? Causam lá a lesão, a corrente de entrada, metalização elétrica, a marca de Jelinek, lembram? Lesão seca, dura, paliçada, sinal de entrada, tá certo? Sinal ou marca elétrica de Jelinek. Então, gabarito letra E de escola, tá? Aí vamos lá. Metalização elétrica consiste em um ferimento superficial caracterizado pela radiação. Radiação não, né? Radiação é lesão causada pelo calor, né? Difuso, tá? Fulminação. Fulminação é a morte causada por energia natural, certo? Fulguração. Lesões e mortes caracterizadas por energias naturais. Fulguração, tá? Que causa lá o sinal de Lichtenberg, lembra? Lesão arboriforme, aparência na pele, mas não é na pele, é dentro dos vasos sanguíneos, né? Eletrocução. Eletrocução é a morte causada pela energia industrial. Então aqui, metalização elétrica, ele quis falar de marca elétrica de Jelinek, sinal elétrico de Jelinek, eletropleção, tá? Gabarito da 16, questão 16, gabarito letra E. Vamos lá, questão 17, gente, vamos lá, vamos correr. De acordo com os preceitos do Código de Processo Penal Brasileiro, a respeito das perícias, marque a alternativa correta. Correta. Vou logo ao gabarito, tá? Gabarito, a letra D de dado. Tratando-se de perícia complexa, isso aqui é a letra da lei, tá, gente? Que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial. Isso está lá no Código de Processo Penal, letra da lei expressa, tá? Vamos lá. Por que está errada? Na perícia de laboratório, os peritos são obrigados a guardar material suficiente. Até aqui, ok. Agora ele fala, apenas para uma única contraprova? Não. Se tiver dúvida, ele pode fazer até mais de uma contraprova. Então, letra A, incorreta. B. Os peritos não oficiais são dispensados de prestar compromisso? Não. Os peritos não oficiais, ou os peritos ad hoc ou nomeados, eles são obrigados a prestar compromisso. Tá? Isso está expresso no Código de Processo Penal, por isso está letra B errada. Ao ofendido, ao querelante, ao acusado e ao assistente de acusação, não será facultada a formulação de quesitos. Código de Processo Penal, letra da lei expresso, será facultada a formulação de quesitos. Aqui diz que não será, então por isso que está incorreto. Letra E, a figura do assistente técnico não é admitida, diferentemente de sua atuação na justiça civil trabalhista. Não, ela é admitida sim no processo, tá? Então, letra E, incorreta por causa disso. Questão 17, gabarito letra D de dado, letra da lei, tá? Questão 18. A respeito da cadeia de custódia, essa questão aqui ela pode ter recurso, tá, gente? Porque essa questão aqui está incompleta, pelo que eu observei. Então, ela cabe recurso, tá? Que fala de cadeia de custódia da prova, né? Artigo 158, 158A, B e C, né? A respeito da cadeia de custódia da prova, amparado pelo artigo 158 do Código de Processo Penal, sinais alternativas a seguir. Inciso 1,
aqui descreve o que é a cadeia de custódia da prova. Tá correto, corretíssimo. Inciso 1 não, aqui é alternativa 1, né? Aqui que fala 1, 2, 3 e 4. Considera-se cadeia de custódia, isso aqui é o artigo 158A do Código de Processo Penal. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, coletado em locais e vítimas do crime, para rastrear a posse o manuseio desde o reconhecimento até o seu descarte. Correto. 2. O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local do crime e com os procedimentos policiais ou periciais, nos quais seja detectada a existência de vestígio. Isso está lá também, letra da lei. Inciso 3. Aí aqui que ele considerou correta, só que isso aqui está incompleto, né, gente? Cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio. Não é só isso. Está lá na própria alternativa 1 da questão, diz o que é a cadeia de custódia. Não é só o rastreamento do vestígio. Conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, desde os locais, nos vestígios coletados, locais do crime, para rastrear a posse do seu manuseio, do seu reconhecimento, primeira etapa, até o seu descarte, que é a última etapa da cadeia de custódia. Então não é só isso aqui, a cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio. Então isso aqui, ele foi maldoso aqui, o examinador, e essa questão ficou dúbia, né? Isso aqui está incompleto. Então eu considero essa alternativa 3 incorreta, tá? Mas vamos lá. 4. A coleta do vestígio deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial. Certo? Não é obrigatoriamente, é preferencialmente. Então isso aqui também está lá na letra da lei. Que dará o encaminhamento necessário para a central da custódia, mesmo quando for necessária a realização dos exames complementares. O problema daqui de considerar a alternativa 3 errada é que não tem essa resposta. Que após a análise considera como verdadeiras 1, 2 e 4, você não tem isso. Entendeu? A, B, C, D e E não tem 1, 2 e 4. Entendeu? Aí o candidato ficou, mas a 3 está errada, está incompleta. A 1 e a 2 e a 4 estão certas. Desculpa, estão certas, mas a 3 está incompleta. E aí, o que eu faço? Bom, a banca considerou como gabarito a alternativa A, tá? A de água, tá certo? Esse é o gabarito da questão. Vamos lá, 18, questão 19 agora. Marque a alternativa errada a respeito das provas periciais. Alternativa errada, tá? Isso aqui estava muito fácil, né, gente? Vamos lá logo ao gabarito? Letra B de bola é o gabarito. Chama-se corpo de delito indireto quando a perícia é realizada pelos peritos sobre os vestígios existentes da infração. Não, né? O exame de corpo de delito, o corpo de delito direto quando a perícia é realizada pelos peritos sobre os vestígios existentes da infração. Então, exame de corpo de delito direto é a perícia realizada diretamente nos vestígios existentes da infração. E indireto é quando o exame é realizado no entorno, ou seja, análise de provas documentais, amnese do paciente, histórico do paciente, testemunhas, né, provas testemunhais, documentais, tudo em torno ali. Quando é realizado exames ali, chama-se de exame de corpo de delito indireto, tá? Então, por isso que aqui a alternativa B pediu errada, falou que o indireto é realizado nos vestígios diretamente. Então, errado, tá? O A, C, D e E tá tudo correto. É só vocês conferirem aí, estão todas corretas aqui. Eu vou rapidinho. Exemplo de presunção de gravidez é a congestão das mamas. O atraso menstrual sinaliza um indício, enquanto a prova seria a escuta de batimentos fetais em uma perícia médico-legal. Corretíssimo. Não se deve confundir corpo de delito com o corpo físico da vítima. Exatamente.
o corpo de delito engloba o corpo físico, tá? Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. Corretíssimo, essa é a letra da lei. A finalidade da perícia é produzir o elemento demonstrativo de autenticidade e veracidade de um fato, ou seja, demonstrar a prova. Corretíssimo. Então, questão 19, marcará errada, letra B de bola. 20, essa é muito interessante, tá, gente? Ó, o indivíduo foi atropelado, apresentando escoriações na face, ferida com bordas irregulares no couro cabeludo, fratura de fêmur, suspeita de traumatismo abdominal. Analise afirmativos a seguir quanto à veracidade. Vamos lá? 1. O prazo legal para o legista concluir o laudo de lesão corporal é de 15 dias. Errado, é 10 dias. Está lá expresso no Código de Processo Penal. 2. Assim que receber os primeiros cuidados em unidade de saúde especializada e não houver mais risco de vida, deve ser encaminhado ao ML? Não. Vamos lá. Mortes, acidentes, vamos lá. Suicídio, acidente ou crime, saque. Casos decorrentes de suicídio, acidente ou crime, deve ser encaminhado ao ML, tá? Mas aqui ele diz que ao receber primeiros cuidados num acidente, aqui do acidente que narra a questão 20, ele deve ser, e se ele não tiver risco de vida, ele deve ser encaminhado ao ML. Pelo médico assistente. Diretamente ao ML para que seja realizada a perícia? Não, está errado, equivocada a questão. 3. Em casos de lesões corporais, se o primeiro exame pericial for incompleto, proceder-se-á a exame complementar. Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1, né, lesão corporal grave, né, quando o agente fica incapacitado para as ocupações habituais por mais de 30 dias, né, aquilo deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, contados da data do crime. Contados da data do crime, certinho. Questão alternativa aqui é 3, aqui 23, certinha. É contados da data do crime, não contados no registro de ocorrência na delegacia policial. Tá? Isso aqui, eles podem te pegar aqui. De vez em quando, eles fazem uma pegadinha aqui com essa letra da lei aqui. E 4. Se houvesse dúvidas quanto ao estado psíquico do motorista causador do acidente, o perito médico legista pode sugerir à autoridade policial ou judiciária que seja requerido laudo de sanidade mental. Este usualmente não se submete ao mesmo prazo do exame de lesão corporal, devido à maior complexidade técnica da perícia à luz do princípio da razoabilidade. Certinho. Esse exame aqui, essa requisição, ela não se submete ao mesmo prazo lá da lesão corporal, né? Não tem nada a ver. Exame de sanidade mental com a lesão corporal lá, de incapacidade habitual por mais de 30 dias. Então aqui, a questão 20, correta é a 3 e a 4. 3 e 4, a letra E, o gabarito, certo? Lá, questão 21. De acordo com seus conhecimentos sobre documentos médicos legais, assinale a opção correta. Parecer médico legal caracteriza pela deliberação técnica sobre determinada caso ou doença. Certo, até aqui certo. Mas não tem valor científico nem jurídico. Parecer médico legal é uma opinião, sim, científica, jurídica, tá? Então tem valor, sim, tá? Ele é feito, o parecerista ele é feito para o médico que tem autonomia técnica e científica para isso. Quando o laudo pericial é feito a partir de informações do prontuário, na ausência do examinado, ele é dito laudo direto? Não, ele é dito auto, tá? Então tá errada essa questão, tá a letra B errada. Dentre as partes que integram o relatório médico legal, o histórico é a mais relevante? Errado. Não é histórico mais relevante, é a descrição, onde o perito faz no relatório médico legal, lá no laudo, o ver e reportar. Essa é a parte mais importante do laudo, do relatório médico legal. Tá? Então, letra C errada.
Letra E, a opinião do legista ouvida sob júdice em audiência dá-se nome de auto. Não. A opinião do médico legista ouvida sob júdice em audiência é um depoimento técnico lá, né? do médico. É um depoimento técnico lá, né? Que o juiz ele anexa lá, né? Pelo livre convencimento motivado, depoimento técnico do médico legista em audiência. Tem nada a ver com auto. O auto é ditado ao escrivão na delegacia. Então, letra E, errado. O gabarito que nos resta aqui é a letra D, de dado. O atestado gracioso caracteriza conduta moralmente reprovável, sujeita às sanções éticas junto ao respectivo Conselho Regional de Medicina. Claro, atestado gracioso é aquele atestado quando o médico ele não examina o paciente, tá? Ele dá o atestado, aquele famoso atestado, né? Que você conhece o médico lá no teu prédio, aquele que tu mora lá no teu prédio, fala, pô, me dá um atestadozinho pra eu entrar na piscina ali, cara, rapidinho. Pô, faz lá pra mim. O médico nem te olha, nem te examina, atesta para os devidos fins, que o paciente tal, está apto a praticar atividade física, está apto a praticar natação, e nem te examina, não te faz nada, te dá ali por dar. Esse é o atestado gracioso, que é uma conduta moralmente reprovável, tá? Letra D, o gabarito 21. 22. Em relação às lesões causadas pela ação da temperatura, assinale a alternativa incorreta. Alternativa incorreta é a letra B de bola, tá, gente? A presença de flictenas caracteriza uma queimadura de terceiro grau? Não, né? Vamos lá, classificação de Hoffmann e Lucena, rapidinho. Primeiro grau, eritena. Segundo grau é flictenas. Primeiro grau, eritema. Segundo grau, eritenas. Terceiro grau, escarificação da derme. Quarto grau, carbonização. Então aqui diz que terceiro grau é flictenas. Não. Terceiro grau é escarificação da derme. Então, letra B de bola, incorreta. Tá? Vamos às outras aqui, ó. Letra A. A lesão causada pela ação localizada do frio apresenta as mesmas características das queimaduras. Entretanto, a denominação correta é geladura. Certinho, tá bom? C. As queimaduras são provocadas por ação direta do calor. Exatamente. Né? Aquela lesão, quando o calor é um objeto vulnerante, ele queima a sua pele, ele toca na sua pele, né? Um líquido fervescente, um ferro, né? Quente, vários outros instrumentos vulnerantes aí que podem causar essa ação direta do calor e essas queimaduras aí. Letra D de dado. As queimaduras podem resultar do contato de parte do corpo com chamas, sólidos, gases, aquecidos, líquidos, incandescentes, raios solares. Exatamente. Então, incorreta, letra B de bola, 22, tá? 23. Eletricidade natural ou cósmica, quando causa a morte da vítima, denomina-se. Vamos lá, gente. Eletricidade natural ou cósmica, quando causa a morte, é o que é? Gabarito letra B de bola, fulminação. Tá? Fulminação, eletricidade natural ou cósmica, quando causa a morte da vítima. E quando a eletricidade é industrial, quando causa a morte? É a letra D ali, ó, eletrocução, por isso que a letra D de dado está errada. Radiação. Radiação é quando há um calor difuso, né? Quando esse calor difuso, um raio solar, lá, insolação, né? Ele toca a vítima, né? De maneira radiante, uma radiação. Fulguração. Fulguração são as lesões ou mortes decorrentes da energia natural, é a fulguração. Mas quando causa a morte, causa a fulminação. Eletrocução é a morte pela energia industrial e a eletropleção são as lesões causadas pela energia industrial, né? Então, questão 23, gabarito letra B de bola, fulminação. Vamos lá.
Questão 24. Molezinha, marcas unguiais do agressor, geralmente em formato semilunar, apergaminhadas de tonalidade vermelhada opacescente, acompanhadas de escoriações superficiais em topografia de vias aéreas superiores, são características de vítimas de asfixias causadas por... Escreveu aqui qual tipo de asfixia? Esganadura, né, gente? Aqui, ó. Marcas unguiais, aqui, ó, causadas pela unha do agressor, formato semilunar, aqui, ó, apergaminhadas, tonalidade vermelha, pardacenta, acompanhadas de escoriações, né, causadas pela unha aí no pescoço, superficiais, em topografia de vias aéreas superiores, são características de vítimas de asfixias causadas por esganadura. Então, 24, gabarito letra E, de esganadura, né? A esganadura, ela causa aquela lesão, né? Equimose retrofaringiana de Bordeaux. Gravem aí, galera. Equimose retrofaringiana de Bordeaux, ou Bordeaux, ela é em francês, né? É aquela lesão quando você joga aqui, né, esse osso ióide, a cartilagem cricoide, para trás, para a coluna cervical, né? O nome dessa lesão é uma lesão causada pela esganadura, pela mão do agressor, denominada equimose retrofaringiana de Bordeaux, né? Que na faringe, laringe, toda essa parte aqui do pescoço aqui é jogada lá para trás, para a cervical, certo? Questão 24, gabarito letra E, que tá, sufocação indireta? Não, sufocação indireta não, né, gente? Sufocação indireta é aquela sufocação decorrente de uma fratura aqui na costela, né? De uma crucificação, né? Sufocação indireta seria isso. Estrangulamento antibranquial mata-leão. Não, estrangulamento não, né, gente? O que é um estrangulamento? Estrangulamento é aquela lesão causada no pescoço, né? Quando a asfixia causada pelo peso, né? Que não seja o peso do próprio corpo, né? Aquele laço que envolve o pescoço, né? Mas que ele é tracionado por um peso que não seja o peso do próprio corpo, ou pelo braço, né? Quais são as características do estrangulamento? Suco alto, suco baixo, estrangulamento, contínuo no nó, né? Suco baixo e contínuo no nó, sem marcas, tá? Estrangulamento. E enforcamento? Enforcamento é aquela asfixia onde o que traciona o laço é o peso do próprio corpo da vítima. Aí aqui sim, temos o suco alto, descontínuo no nó, né, acima da cartilagem tireoide e do osso cricoide. São as características do enforcamento. Então, questão 24, gabarito letra E, de esganadura mesmo. Questão 25, a última questão, de 15 questões de medicina legal criminalística. Pele anserina, retração do mamilo, maceração da epiderme, livores mais claros, cogumelo de espuma, líquido nos pulmões, né? São sinais cadavéricos presentes na modalidade de asfixia denominada afogamento, de A, letra A, gabarito da questão, que a questão te deu todas as características aqui do afogamento, né? Retração do mamilo,
maceração da epiderme, livores mais claros, cogumelo de espuma, líquido nos pulmões, que é o sinal ou mancha de Paltuff, né, gente? Rompimento dos alvéolos pulmonares. Todas as características do afogamento. Exatamente. Esganadura não, enforcamento não, estrangulamento não, confinamento também não. Confinamento quando você é trancado, né, em algum local em que não há renovação do ar ambiental, não há troca do oxigênio pelo gás carbônico. Você fica confinado e acaba morrendo asfixiado pela não renovação da troca do ar ambiental. Esse é o confinamento. Esganadura, enforcamento e estrangulamento eu já expliquei na questão acima. E aqui a asfixia pelo afogamento são todas essas características aqui dadas pela questão. Tá certo? Vamos fazer um adendo aqui, já que tem 46 minutos, para a gente encerrar. Existe também o afogamento branco de Parrot. Já ouviram falar? No denominado afogamento branco de Parrot. O afogamento branco de Parrot é quando o corpo, o cadáver, ele é encontrado no meio líquido, tá? Todavia, não existem sinais de afogamento. O cadáver ele não ingeriu não ingeriu água, né? Você não encontra, quando você faz o exame de perinecroscópico no cadáver, o exame de autópsia ou necrópsia, né? Nesse cadáver, você não encontra água nos pulmões, só que esse corpo ele é encontrado no meio líquido. Isso é denominado afogamento branco de Parrot, tá? Existem outras causas, por uma inibição, né? A perícia ela pesquisa outras causas para o óbito e não as características aqui da asfixia pelo afogamento. Um espasmo de glote, alguma outra causa que não seja até mesmo um AVC, né? Um infarto agudo, né? No miocárdio, uma outra causa que não seja uma asfixia por afogamento. Aí isso é chamado de afogamento branco de Parrot. Então, eu espero que tenha ajudado. Corrigir aqui as 15 questões, prova de papiloscopista, de Sergipe, da Polícia Científica. Qualquer dúvida, vocês podem comentar aí no Instagram ou aí no YouTube. Vai estar disponibilizado no meu canal, no YouTube e no Instagram, essa correção. Grande abraço a todos, bons estudos e qualquer hora eu volto aí. Tchau, tchau.